Notícia que acaba de sair, está publicada no portal UOL, Rosa Weber foi sorteada relatora dessa ação da rede contra o indulto a Daniel Silveira. Então, ela agora, a gente mostrou, né, esse processo foi movido pela Rede Sustentabilidade, a gente comentou ali no início do programa, e agora é isso, Rosa Weber é sorteada relatora dessa ação. Eu li até, Fernando, Guilherme Amado, no Metrópolis, dizendo que Bolsonaro já estaria planejando indultos a outros aliados políticos, Roberto Jefferson, Alan dos Santos. Então, também seria importante, nesse caso, uma decisão do STF para barrar, inclusive, porque não aconteceu nada agora. Se não acontece nada agora, nada o impede de continuar, inclusive, soltando esses indultos a esses aliados políticos, né? Não só nada impede, como ele vai continuar fazendo, entendeu, Thalita? Ele vai continuar fazendo porque agora ele pegou um cavalo de batalha com o qual ele pode continuar agredindo o STF. Eu tenho a impressão que a Rosa Weber não pode fazer essa decisão nesse momento. O que ela tem que fazer o STF tem que se pronunciar em uníssono. Claro que a gente está falando em uníssono, menos os 2 ministros, que são os ministros de Bolsonaro, que a gente sabe que ali não vai sair nada mesmo, mas os outros 10 ministros, vamos dizer assim, os outros 9 ministros, eles precisam dar uma resposta em uníssono a respeito desse ataque. Se a Rosa Weber decidir alguma coisa sozinha nesse momento, o STF vai sair enfraquecido. É necessário que ela coloque essa decisão em plenário e que o STF, por 9-2, de uma forma acachapante, coloque a sua posição, negando a Jair Bolsonaro a possibilidade de fazer esses absurdos. E mais, é preciso chamar às falas também o Ministério Público Federal. Porque ainda que o Procurador-Geral da República seja esse engavetador, que nós inclusive achávamos que o Geraldo Brindeiro era o maior engavetador da República, o Geraldo Brindeiro é um anjo perto do que é Augusto Aras. Mas é preciso chamar outros membros do Ministério Público que também são titulares de ações, que também podem iniciar esses processos, porque se não houver um concurso de todas as instituições democráticas brasileiras para botar Jair Bolsonaro, seus filhos e seus aliados no seu devido lugar, nós vamos ter problemas nos próximos 6 meses no processo da eleição e naqueles 3-4 meses depois da eleição decidida, que Jair Bolsonaro vai saber efetivamente que perdeu, que não tem mais o que fazer e nós vamos ter efetivamente 2 ou 3 meses de puro golpe no Brasil. Ou as instituições agem nesse momento, ou se elas tentarem mais uma vez jogar essa politicagem, tentar um acordo, uma situação por fora das instituições, elas correm o risco de ali na frente encontrar um Jair Bolsonaro ainda mais fortalecido, porque a lógica do pensamento fascista é exatamente essa. Ele se fortalece na violência e na disrupção. Ele se fortalece onde outros candidatos se enfraqueceriam. Qualquer candidato que arremetesse contra as instituições, qualquer candidato democrático, ia sentir a sua base política de apoio diminuir. Jair Bolsonaro, fascista como ganha pontos fazendo isso. Seus grupos de apoio acham que ele, Jair Bolsonaro, está sendo muito brando. Quanto mais ele agredir, quanto mais ele tentar o golpe, quanto mais ele demonstrar que ele defende uma ideia de governo totalmente autocrática, mais apoio ele vai tendo. Ou o STF para isso de uma vez, ou daqui a pouco não tem como parar mais. O texto do UOL, inclusive, traz isso, né, que o clima ali no STF é de cautela, que os ministros consultados pelo UOL acreditam que é momento de observar e que o tribunal vai se manifestar quando for a hora de maneira unificada. Então, de fato, achei interessante você já contar os 2 votos a favor de Daniel Silveira, né, André Mendonça e Cássio Nunes, né, você falou 9-2, que o STF tem que decidir contra esse indulto, né? Você já conta fora esses 2 ministros bolsonaristas. Agora, nessa lógica que você explica do fascismo, Fernando, quanto mais atacado, quanto mais entrando realmente em atrito, essa liderança fascista cresce, né? Então, de fato, de repente uma decisão contrária ao indulto ali do STF vai provocar. A gente sabe que Bolsonaro, quando é provocado, ele reage, né, num tom ainda maior. Então, a gente pode esperar, mesmo com uma decisão do STF, essa decisão, essa reação de Bolsonaro, talvez num nível maior? A gente vai ver essa reação de Bolsonaro com o STF reagindo ou não.
a lógica da ação disruptiva do fascista frente às instituições, o fascismo ele não aceita uma das premissas mais básicas do processo democrático, que é a divisão de poderes. O fascista ele não entende que existe alguém que regule o seu próprio poder, assim como ele regula outros, né? Ele não consegue compreender aquele arranjo que o Montesquieu estabeleceu ainda lá, aquele arranjo tripartite de freios e contrapesos. Então ele arremete contra todos aqueles que se opõem ao seu poder autocrático, ao seu poder centralizado, ditatorial. Portanto, o STF não tem saída, ele vai levantar a voz e ele vai continuar tensionando. A questão agora é saber quando você vai iniciar a disputa contra ele. Se você vai iniciar nesse momento em que ele ainda não está fortalecido, ou se você vai esperar que isso aconteça como em realidade vem se esperando nos últimos 3 anos. Quer dizer, foi permitido a Jair Bolsonaro determinados tipos de ilegalidades que nenhum presidente na história da República Brasileira teve permissão para isso. Isso é tão flagrante que já tem gente de forma desonesta falando em semipresidencialismo. Dizendo, não, a gente precisa construir um semipresidencialismo para que Jair Bolsonaro, pessoas como Jair Bolsonaro não fiquem nessa estrutura. Mas, gente, Jair Bolsonaro é o único na história da República Brasileira. Ele é o único presidente que está sendo dado a ele condição de violar todos os artigos constitucionais possíveis a todo momento durante os últimos 3 anos. A questão é perguntar, vai se entrar novamente num grande acordo político? Vai se chamar Michel Temer novamente ou alguém parecido com isso? O STF vai abrir mão das suas prerrogativas imaginando que Jair Bolsonaro vai arrefecer, que é possível entrar num acordo? Não façam isso. O caminho específico da disrupção que o fascismo prega é esse caminho de destruir as instituições por dentro. Nós vimos isso acontecer exatamente assim com Mussolini, exatamente assim com Hitler. Em todas as instituições os fascistas fazem esse processo. Eles nunca assumem o poder por golpe militar, eles sempre assumem através de votação democrática e passam a minar internamente as instituições com as quais eles chegaram ao poder. E é exatamente o que Jair Bolsonaro está fazendo. Portanto, não há uma escolha aqui. Quem sabe a gente modera agora para ele não aumentar o tom. Ele vai continuar aumentando o tom como ele tem feito nos últimos 3 anos. A discussão agora é saber em que momento, em que campo e onde você vai fazer essa disputa e onde você vai levantar o valor dessa aposta para fazer com que ele sinta efetivamente pela primeira vez durante o seu período de governo, que as suas atitudes têm consequências. Porque até agora, mesmo depois de matar 660 mil pessoas, Jair Bolsonaro, a única consequência que ele tem é tirar férias em Santa Catarina, com dinheiro público, tendo os seus gastos aí cobertos e escondidos pelos próximos 100 anos. Só para encerrar esse capítulo do indulto, tem uma iniciativa também no Senado. O senador Fabiano Contarato apresentou hoje um projeto ali ao Senado para suspender essa graça constitucional concedida por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. Ele argumenta que a Constituição estabelece o princípio da separação dos poderes e, ao conceder graça a uma pessoa condenada no dia anterior pela Suprema Corte do país, o presidente da República afronta diretamente esse princípio basilar. Então, tá aí também tem essa iniciativa de Fabiano Contarato no Senado.